sabe? Então é um... Até para o pessoal entender por que faz 16 em vez de 32, porque são 2 aulas por aula, né? E aí tem um pessoal que fala, não tem aos sábados, porque você só tem durante a semana. Eu tive essa dificuldade também de querer fazer aos sábados e ficaria muitas horas, não é isso? A carga horária é dobrada, o conteúdo é o mesmo, a gente não pode deixar de lado a qualidade, né? Então, o conteúdo programático é exatamente o mesmo que a gente oferece nos grupos regulares. Então, por isso fica difícil oferecer um grupo intensivo aos sábados, porque a carga horária seria de 5 horas no sábado, imagina. Né? Já é sábado, você já está com a cabeça ali meia cansada, né? E estudos comprovam, mais do que 2 horas e meia, 3 horas vai estourando, você desliga. Então entra, mas você não assimila aquilo, né? Então, para que o resultado seja efetivo e legal, a gente toma esse cuidado e oferece só nos dias de semana mesmo. E tem intensivo começando agora em agosto, hein, galera? Então, turma nova. Turma nova, a gente vai ter a turma nova começando em agosto e a gente vai ter a turma que vai estar virando para o SEP2, que já é o segundo estágio. Então, já tendo um pouquinho de conhecimento, vale a pena embarcar nessa aí. Muito legal. Márcio, vamos responder o Daniel Palheiros, que é da Zona Noroeste, e ele fala, oi, tenho um filho de 6 anos e meio, chamado Guilherme, e ele adora falar, que nem a gente. Será que colocá-lo agora em um curso de inglês vale a pena? A criança com 6 anos e meio já está preparada para começar a fazer um curso de inglês? Daniel, é a melhor idade para a criançada começar a aprender. De novo, estudos científicos aprovam isso, né, e dizem para a gente que nessa faixa etária de 6 até 8 anos de idade, a criança ela tem condições de aprender o idioma e lá na frente falar sem sotaque. E isso é importante citar, tá, Daniel? Ele vai começar com 6 anos de idade, por exemplo, 6 anos e meio, 7. Não existe milagre. Ele não vai estar falando inglês aos 10. Até porque a gente respeita todo o desenvolvimento motor da criança, né? É como uma criança aqui. Ela nasce com 1 ano de idade, 1 ano e meio, depois de tanta gente repetir, ela está falando, né? Ela está falando com você errado e tal, mas aos 5, 6 anos ela vai ser alfabetizada. Sim. Depois de muita exposição, muita exposição. Então o curso infantil do IASIG é exatamente a mesma coisa. E a Salê tão gostou. É uma graça, né? Primeiro a gente bombardeia essa criança de exposição oral. Ela vai ouvir, sem entender o que é aquilo. Depois ela perde o medo, ela começa automaticamente a repetir, e depois de uns 2, 3 anos de curso é que ela vai ser alfabetizada na língua. Então, com 6 anos, a gente não se preocupa com produção escrita, com prova, com avaliação, nada disso. É simplesmente deixar... Apresentação da língua mesmo para a criança. Deixar a criança curtir aquilo. E a gente está falando tanto do inglês, mas o espanhol também ela pode começar com 6 anos ou não tem esse curso? A gente não tem esse curso, poder pode, mas a gente não tem por procura mesmo, sabe? O pessoal procura mais o inglês, né, Márcio? Mais o inglês. O espanhol a gente oferece a partir dos 11. E o adulto procura mais uma terceira, já seria a terceira língua. A gente já está tendo muita procura aqui de francês, italiano, desculpa. E provavelmente em 2012 a gente já vai abrir esses grupos de outras línguas aí. Nossa última pergunta é da Roberta Chagas, ela é da Ponta da Praia. Ela diz que mora aqui perto do IASG, tem 29 anos, já fez inglês uma vez e saiu porque não se adaptou ao método de ensino da escola. Como funciona o método de ensino daqui, né, de vocês, do IASG? Ela tem o inglês básico e a pergunta que ela quer saber é se ela iniciar um curso, ela vai pular alguma etapa, acho que até pelo que ela já aprendeu em alguma outra escola e acabou não se adaptando. Tá. Roberta, então, parte da tua pergunta até já foi respondida antes, né? Não sei de qual a metodologia que você veio, mas com certeza sim. No teu caso, que já tem uma certa experiência, que já tem uma bagagem aí, o ponto inicial é a gente fazer um placement test, um bate-papo para poder detectar esse teu nível. O que acontece às vezes é que a gente faz, dependendo do tempo que você está parado e tudo mais, pode ser sim que a gente faça o teste e você tenha que recomeçar. Mas a gente explica isso. Na maioria dos casos não é o que acontece, você já ingressa num estágio um pouco mais avançado. E falando um pouco da metodologia, a gente trabalha com o que a gente chama de abordagem comunicativa, então assim, inglês desde o início, tá?
A gente não, na medida do possível, evita o máximo conceder para a tradução, para o português. E por que isso? Tem muito aluno que vem, que pede, sabe? Que eu sou professor, também dou aula, e tem aluno que fala, poxa, teacher, fala em português um pouquinho, mas a gente não vai estar fazendo bem. Por mais que vocês acham, às vezes, que é tão mais simples, mas o simples não é o mais eficaz, né? Então a gente tenta, desde o início, quebrar essa mania de buscar a relação com o português, porque existe um ponto que não tem essa relação. Né? Então as aulas são super dinâmicas, muito voltadas para a produção oral em sala de aula. Então a gente tenta otimizar o tempo de sala para quê? Para que você escute muito e reproduza. Né? Então o professor vai criar situações para que você tenha que repetir, repetir, repetir. Não aquelas frases feitas, chatinhas, com um leque de opções, né? Para que você possa se sentir confortável para poder falar e se soltar no idioma. Né? Através de jogos, através de dinâmicas, de muito pair work, atividades em grupo. E passa o e-mail do IASG. Nosso e-mail é santospontadapraia@iasgmail.com.br. Quero mandar um beijo para a Bel, para o Douglas, para as meninas que ficam aí na recepção, essa grande família. Márcio, vamos encerrar o programa dizendo aí goodbye, see you. Goodbye, see you very soon, and we are waiting for you here at IASG. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, fique aí, eu volto já.